Uma história que eu contei já muitas vezes na minha vida, e que talvez alguns aqui já tenham ouvido. Você já ouviu eu contar a história do mestrado em vida cristã que eu fiz, e que meu professor era analfabeto? Ô Cristo, eu tive uma experiência, rapaz. Eu fiz o mestrado em vida cristã. O professor era analfabeto e foi lá no sertão do Seridó. Você já ouviu falar do sertão do Seridó? Rio Grande do Norte. E a aula durou mais ou menos uns 30 minutos. Mestrado, em 30 minutos o professor não sabia fazer um ó com um copo. Morávamos aqui em Brasília e a gente fazia umas maluquices. Pior que a gente ainda continua fazendo até hoje essas maluquices. Fizemos uma viagem missionária para o sertão do Seridó, de ônibus. 50 pessoas no ônibus. Saímos ali do Cruzeiro aqui, da segunda igreja batista ali do Cruzeiro, para ir para o Rio Grande do Norte. Saímos sexta-feira, 2h da tarde. E viajamos. Dormimos numa estrada. E chegamos lá domingo meia-noite. Foi uma doideira. Ficamos lá 10 dias. Tínhamos 6 projetos missionários naquela região. E cada dia a gente ia para uma cidade. Fizemos uma base no local. E durante 10 dias nós trabalhamos ali na região. Uma cidade tal, equipe, evangelização, coral e visitas, trabalho com crianças enfim. E eu pedi aos missionários que já nos passassem, a igreja tinha frentes missionárias lá, que me passasse a relação de pessoas para a gente visitar. E no sábado eu estava na cidade de Parelhas, e eu saí para visitar. Eu ficava sempre com a turma de rua, saía com a equipe para as ruas. E eu fui para o bairro de Santo Antônio, e tinha uma família para eu visitar no bairro de Santo Antônio. O bairro de Santo Antônio já era a periferia da periferia de Parelhas, na cidade do Rio Grande do Norte. E eu fui com mais 2 jovens comigo, aquele fim de tarde, aquele sol bonito do sertão, aquele sol vermelho, baixando. E eu fui visitar o irmão João. O irmão João tinha 6 meses, tinha se convertido. Batizado, ele e a esposa. Trabalhava na olaria, carregava terra. Ganhava R$2 por dia, quando tinha serviço. Morava numa casinha que não tinha energia elétrica. Para entrar na casa eu tive que abaixar assim, que a porta era um pouquinho mais baixa do que eu. Uma casa muito simples. 4 filhos, esse barrigudinho tudo lá assim, olhando para mim. Ele disse para mim: pastor, não tem nem água para lhe oferecer, porque o pote está rachado. Sabe o que é pote? Pote está rachado. Analfabeto, pobre, uma casa sem energia elétrica, não tinha nada. Não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha nada. Não tinha água encanada. Casa muito simples. O pastor já tinha me falado do João, da conversão dele, que tinha sido batizado. Falou da família. Nós levamos alguns alimentos para ele, para a família. Levamos roupa para as crianças. E ali, o João era minha ovelha, porque ele era membro da congregação da nossa igreja lá. Minha ovelha. E ali nós tivemos um momento muito especial. Lemos a Bíblia, oramos. Tinha um jovem com violão, tocou. Aquele solzinho do Nordeste, fim de tarde, entrando na casa. Aquela família muito simples. Aquele homem assim, meio descabreado. Pastor de Brasília veio aqui na minha casa. E aqueles barrigudinhos assim, olhando para mim. Aí já chegava no final daquela visita, e eu falei para ele assim: irmão João, então logo mais à noite a gente se vê. Você vai lá no culto, temos o coral da igreja, vai cantar. Vai ser muito bonita a festa hoje à noite. Aí ele falou para mim assim: ô pastor, não vou não. Mas por que você não vai, irmão João? Falou: ô pastor, eu não tenho um sapato. Eu tenho frequentado a igreja descalço, e a única calça que eu tenho, ela está rasgada nos 2 joelhos, pastor. Eu vou ficar com muita vergonha dos meus irmãos de Brasília, eu chegar lá descalço. Irmãos, eu olhei para o pé dele aqui, aquele pé barrento. Muito simples. Aí entrou uma ideia na minha cabeça que não era minha. Você já teve uma ideia que não é sua? Que eu não ia pensar aquilo. Uma luzinha acendeu lá dentro de mim e disse assim: ó, dá o seu tênis para ele. Eu não queria aquilo. Não foi eu que pensei aquilo. Eu tinha ido aos Estados Unidos numa viagem, e eu queria muito comprar um tênis de couro da marca Wilson. Aquela marca não tinha pelo Brasil aqui. Um tênis de couro da marca Wilson eu comprei em Nova York, $180. Morava aqui em Brasília, e eu estava usando o danado do tênis pela 2ª vez. Você acha que eu ia pensar isso? Não foi minha ideia. E quando aquele negócio entrou aqui, dá o
seu tênis para ele. E o cá comigo, não posso, é de Nova York, de couro, não tem no Brasil. E o negócio insistiu, dá o seu tênis para ele. Aí o cérebro, que não é bobo, sei como é que eu saio dessa, pergunta o número dele e não bate com o teu, você está livre. Olha a benção. Deus é bom, meu irmão, Deus é bom, olha o livramento. Irmão João, que nome você calça? Ele estava com a cabeça baixa assim, olhou para o pé, falou, o número, pastor, eu não sei, eu nunca calcei um sapato. Aí a luzinha lá, o número é igual ao seu, dá o seu tênis para ele. Deus me acuou naquele negócio. E eu não tive saída. Enfiei o dedo assim no pé. Falei, senhor João, toma esse tênis aqui. Você vai para o culto hoje com esse tênis. Em nome de Jesus. Ainda não vê a aula, não. Não, eu não estou contando isso para dizer que eu dei o tênis, não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Aquele tênis no meu pé era pura vaidade. Eu tinha outros lá em casa, tinha sapato. E alguém, para se sentir bem, feliz da vida, se depender do sapato que calça ou da roupa que usa, da marca que é muita mediocridade. E eu, pastor, tinha uma ovelha na minha igreja que não tinha um sapato para ir na igreja. E eu com tantos lá em casa. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. E Deus ainda pegou o melhor. O de Nova York. Dei pro João. Naquela noite, um irmão, a gente estava em outra cidade, a base nossa. Aí o irmão comprou uma sandália havaiana. Naquela noite eu dirigi o culto de sandália havaiana. O irmão tirou a foto dos meus pés com essa sandália havaiana pregando lá no Siridó. Naquela noite, mas ainda não foi a aula de mestrado. A aula de mestrado veio depois desse fato. Porque naquele momento eu fiquei pensando assim, cara analfabeto, R$2 por dia de trabalho na olaria, frequenta a igreja descalço, calça rasgada, a casinha dele não tem energia elétrica, tem nada, 4 filhos, aquele sol fim de tarde entrando. E aí eu perguntei para ele, irmão João, você é feliz? Irmãos, aquele homem estava com a cabeça baixa, descabriado até aquele momento assim. Ele levantou os olhos, olhou no meu rosto, e aí aquele sol refletia no rosto daquele homem. E ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim, ô pastor, eu sou o homem mais feliz da face da terra. Porque desde que eu aceitei Jesus, eu e minha esposa, Jesus veio morar aqui em casa com a gente, com as crianças. Oh pastor, a gente é muito feliz. Pastor, eu nunca comi uma pizza, pastor, mas eu já comi o pão da vida. Eu nunca tomei uma Coca-Cola, pastor, mas eu já bebi da água da vida. Eu nunca pisei num shopping, num lugar bacana, mas eu já pisei no Santo dos Santos. Eu nunca calcei um sapato bom, pastor, nenhuma roupa boa de marca, mas as minhas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, pastor. Foi um mestrado de vida cristã, Richard. E eu que achava que para alguém ser feliz precisava ter energia elétrica na casa. Oh pastor, não tem energia elétrica na nossa casa não, mas a luz de Cristo brilha aqui em casa. Não tem água do pote, mas tem água da vida. A gente não tem quase nada, pastor, nessa casa, mas Jesus mora aqui com a gente. Desde que a gente aceitou Jesus, a nossa casa é a casa mais feliz do mundo, porque Jesus transformou a vida da gente, pastor. O que importa pra gente? Mestrado em vida cristã, meu professor foi João. Foi João. O irmão da nossa igreja que foi nessa viagem ficou sabendo toda a história. Graças a Deus, eu me lembro que ele comprou uma casa, 35 mil, deu para o João. João estudou, depois se tornou líder de louvor da igreja.
Vai lá com Adão, pastor Fabrício. Falei com Adão, vou lá um dia visitar o João, tomar um café lá. Ele falou, vai lá sim. Fala para ele que eu vou lá e vou levar um tênis para ele. Não sei se vai ser de Nova York. Mas o João não precisa de tênis de Nova York para se sentir realizado. O João não precisa de marca de tênis nenhuma. Nós crentes em Jesus, irmão, não precisamos de marca de nada para a gente ser realizado e feliz. Porque Jesus é o bastante para nós, Ele é o nosso pastor e a gente não precisa de mais nada. Ser crente, servir a Jesus é a coisa mais linda que tem na vida. Ter intimidade com Jesus, o contentamento que vem do Senhor, Ele é o nosso pastor e isso é o bastante. Pastor, eu sou feliz. O mais feliz da face da terra. Você é feliz? O que faz você feliz? O que você veste? O que você calça? Onde você mora? O carro que você tem? E quando não tiver nada disso, você ainda é capaz de ser feliz? Eu sou feliz porque eu sou de Jesus. A história desse rapaz, irmãos, é por isso que a gente faz missões. O Maílson, com 9 anos de idade, esse camarada começou a usar drogas. Se envolveu no mundo das drogas, virou um criminoso. A verdade é essa. Que era um criminoso. Um problema na rua e no bairro. E fugindo para não ser morto. Ficou escondido dentro do mato, atrás de uma oficina. O dono da oficina, sabe o que ele fez? Ele fechava a oficina para ninguém roubar. Ele deixava o rádio ligado dentro da oficina. Olha que confusão, Maria Helena. O dono da oficina, crente, deixava numa rádio evangélica o rádio ligado. Ele fechava a oficina, deixava ligado para que o pessoal pensasse, bom, tem gente lá dentro, não roubasse. E o Maílson estava escondido atrás da oficina, dentro do mato, com medo de morrer, porque era bandido. E aí o Maílson está lá escondido e ele começa a ouvir um programa, ouvir a palavra de Deus. E o Maílson ali dentro do mato, atrás de uma oficina, fugindo, entrega a vida a Jesus. E o Maílson vai para uma igreja batista, né, Maílson? E a vida desse menino, irmãos, é uma revolução. E esse rapaz da oficina, nosso missionário radical. Missionário Carlos, que eu fui, busquei ele, trouxe ele para o Radical Metropolitano. Hoje ele está perto de mim, lá de Feira de Santana, na cidade de Lustosa, Teodoro Sampaio. Aí você trouxe o cara da oficina. É radical. Hoje é radical. Radical. Olha que coisa. E tem um negócio na vida do Maílson extraordinário, irmãos, interessante. O comandante, não é isso? Da polícia. Comandante da polícia lá, que estava de olho em você para prender. Mandou o recado, né, que se eu continuasse no caminho do Senhor na igreja, ninguém ia tocar mais em mim. E deu a ordem para todos os policiais me deixar em paz, porque agora eu era crente da Igreja Batista, na Baixa da Fonte. E aí teve um impacto evangelístico. Depois de um ano de eu convertido, eu fui participar lá no bairro. E aí teve as igrejas batistas tudo junto, evangelizando. Eu estava lá no meio, quando olhei, estava lá o comandante da nona CIPM, também crente. Aí eu bati nele, o senhor lembra de mim? Ele, não, eu sou aquele fulano que o senhor mandava prender. Ele começou a chorar, me abraçou. E hoje... E saíram junto para evangelizar. Saiu na mesma equipe para evangelizar. Aleluia. Só Jesus Cristo salva. Fala comigo. Só Jesus Cristo salva. Nessa noite, irmãos, vê o Maílson entrar rapidinho nesse palco aqui, e eu quebro os protocolos mesmo com a minha equipe. E não dá, eu conheço a história dele. Esse rapaz, a mãe dele, eu sei que tem muitas mães, pessoas que nos acompanham agora nessa transmissão, que tem parentes envolvidos nas drogas. A história do Maílson é um milagre. Quando as pessoas começaram no bairro, na rua lá, vendo o Maílson indo para a igreja, missionária Débora, é um negócio extraordinário. E o Maílson hoje é missionário nosso. O Maílson está plantando a igreja no bairro Asa Branca, em Feira de Santana. É um dos bairros mais violentos de lá. Eu tenho lá 120 jovens trabalhando comigo lá, estou discipulando. Já batizei 8. E
dentro de um ano que eu estou lá, né? Temos 120 jovens, de adolescente e criança trabalhando comigo com futebol, aula de balé, reforço escolar, e nós estamos ali multiplicando discípulos. Missionária Adriana Dias, não dá para recuar. Irmãos, tem como recuar uma obra dessa? Hoje o Maílson é da equipe de missões nacionais, missionário em formação, né? Deixou de ser radical, agora já está estudando, né? Fazendo seminário. Minha esposa já está. Bota no microfone, fala no microfone. Minha esposa está já fazendo também o seminário e eu estou concluindo meus estudos para poder vir para entrar no seminário. A fazer o seminário. Que coisa linda, irmãos. Olha o poder do Evangelho de Cristo Jesus. A verdade é porque eu não estudei, né? Minha vida foi toda no crime. 22 anos no crime, assaltando banco, carro forte, tráfico. E nesse dia que Jesus me mudou a minha vida, transformou a minha vida, eu agora estou buscando resgatar o que eu perdi lá atrás. E Deus está me abençoando. Não importa as circunstâncias que você está vivendo, coloque a sua confiança no Senhor. Espere no Senhor. Continue na total dependência do Senhor. Qual a luta? Qual é a sua luta, meu irmão, minha irmã? Quais são os seus medos? Quais são as suas inseguranças? O Senhor é a nossa segurança, a nossa rocha. Amém. Vocês estão animados? Eu estou animado, irmãos. E eu falo com a nossa equipe na ajuda. Nós vamos avançar e pregar o Evangelho. Estamos sonhando com 1000 radicais. 1000. Estamos com 550, quase 60 e queremos chegar em 1000. Queremos abrir novas frentes de trabalho e tantos desafios. E os recursos, não, Deus mandará os recursos, Deus levantará tudo, Deus está provendo tudo e Deus vai nos dar vitória. Ano passado, nossa equipe começou, deixa eu contar só assim, me dá mais 2 minutos, posso falar mais 2 minutos? Eu já tinha fechado a Bíblia e tal. Estão comigo? 2 minutos, quem dá 2 minutos, levanta a mão. Pronto, então 1, 2, 3, 4, aí se eu somar vai dar quase 40 minutos, já, tanta gente. Você está comigo, meu irmão? E você está firme no Senhor? Você está animado? Firme na rocha? Amém. Então deixa eu contar aqui, às vezes a gente vive circunstâncias assim. Ano retrasado a gente fez uma conferência missionária, virtual, né? Que agora é um negócio tudo virtual, e ficamos depois conversando. E tinha um médico que a gente estava conversando nessa conferência virtual e ele disse, mostrou para mim uma foto, ele atendendo o povo sertanejo sentado numa calçada, porque não tinha lugar para atender naquela comunidade sertaneja e outros médicos estavam também a ocupar aquelas salas, ele não ficou sem sala com nada. Aí ele sentou lá na calçada com um estetoscópio, uma prancheta e começou a atender as pessoas, sentado no chão. E depois daquela reunião, ele mostrou aquela foto e falou para mim, pastor, a gente precisava de um ônibus com gabinete odontológico para o médico e tal, para a gente atender o povo sertanejo. Nós temos o barco na Amazônia, agora a gente precisa atender o povo do sertão, a gente precisa de um barco com rodas no sertão. E eu falei, como é que seria isso? Ele disse, um ônibus. E eu falei, quanto custa um negócio desse? Ele falou, uns 300, 400 mil, não tem ideia não. Eu falei, meu irmão, mas é um ano de pandemia. Ele falou, pois é. A gente podia sonhar com isso. Eu falei, vamos sonhar e orar, não faz mal a ninguém. Faz bem, né? Aí depois a nossa equipe pesquisando me trouxeram a informação de que, não, pastor, não dá certo bem o ônibus, tem que ser uma carreta. Porque tem que abrir, tem que ter palco, tem que não sei o quê, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter gerador, tem que ter climatização, tem que ter tanta coisa. Eu falei, quanto vai custar? Ele falou assim, deve ser o dobro do ônibus. Eu falei, meus irmãos, nós estamos no ano de pandemia. Irmãos, depois vieram e o pessoal montou uma equipe especialista para olhar isso, olhar aquilo e tal, quem é que faz, quem é que não faz, e foi um tempo, uns 3, 4 meses levantando tudo isso, chegaram à conclusão, a empresa e tal. E quanto que vai custar? Depois de tudo pronto, fica em 1.200.000. Eu falei, 1.200.000? Só 1.200.000. Com cadeira odontológica, equipamento para tirar radiografia, né, essa coisa toda, e tudo aquilo, aquele mundo todo que vocês viram, 1.200.000. E eu, cá comigo, eu penso assim, de onde me virá o socorro? Da eira ou do lagar? Mas Deus tem propósito, tem planos, e aí nesses momentos, irmãos, o que eu peço é que Deus me dê discernimento da vontade dEle, porque se entrar no negócio que não é a vontade de Deus, não dá certo. E uma das coisas que eu mais busco liderando missões nacionais é o seguinte, Senhor, me dá sabedoria e discernimento para a gente fazer aquilo que o Senhor quer, e me tira daquilo que o Senhor não quer, porque eu não quero fazer nada que não seja a vontade de Deus.
E aí aquele negócio foi tomando corpo, estava chegando a hora de tomar a decisão, assinar o contrato para a empresa começar a fabricar a carreta, e tinha que lá dar logo uma entrada de 300 mil e umas parcelas de 250 mil. Brincadeira, né? Olha as parcelas, só a graça de Deus. Aí, meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus faz coisas extraordinárias, o nosso Deus é tremendo. Eu amo confiar ao Senhor, eu amo viver com Jesus, eu amo a palavra de Deus, eu amo esse Deus que cuida de mim e que está atento à minha vida o tempo todo. A sua também. E eu naquela dúvida falei, tem que assinar esse negócio, vamos fechar esse negócio. E agora, que está dependendo? Depende só do diretor dar o aval para a gente fechar o negócio. E aí Deus usou uma irmã lá do interior de Mato Grosso do Sul, que vive na roça, e ela me mandou um áudio, era por volta entre 10 e 11 da manhã, eu não me lembro o horário, eu sei que era a parte da manhã. Ela me mandou um áudio no WhatsApp, dizia assim: pastor Fernando, eu estou muito feliz. E ela que estava numa alegria e com a voz meio engasgada, e ela disse assim: eu ouvi o irmão falando na sala de oração para a gente orar pela carreta missionária, e aqui eu estou com uma hora de diferença do irmão, aqui é um pouquinho mais cedo, e quando no momento da sala de oração, eu estou molhando, regando a horta. Eu moro numa fazenda aqui, numa terra, eu não tenho fazenda não, eu moro numa terrinha aqui, trabalho numa terrinha aqui, e eu tenho umas hortas, e eu estava naquele momento aguando, né, molhando ali, regando a horta de machixe, e o senhor falando dessa carreta, e naquele momento, pastor, eu consagrei aquela horta de machixe ao Senhor, e falei assim: essa horta de machixe é para a carreta. Pastor, eu colhi os machixes, vocês conhecem machixe? Estou falando aqui uma coisa, amém? Dá para nós machixe? Cozidinho de machixe com quiabo, vai bem? Com ovo frito? Glória a Deus. Meu irmão, falar de comida essa hora. Bom, mas a irmã, uma alegria, ela falando: pastor, eu vim para a cidade, vendi os machixes, já passei na casa lotérica ali e depositei na conta de missões nacionais os R$30 de meus machixes, pastor, não recue, Deus está nesse negócio, pastor, a nossa carreta vai para o sertão. E eu tinha então R$30 de machixe e um orçamento de 1.200.000. Meus irmãos, Deus me deu um discernimento naquele momento, um entendimento extraordinário, uma paz no coração. Eu vibrava com aquilo ali, parece que eu tinha recebido a notícia que tinha 1.200.000, exatamente o valor. Mas irmãos, o poder da oferta não está na quantia, não é a cifra que define o poder da oferta. Essa oferta do machixe foi poderosa, ela foi de Deus, e naquele momento eu não tive dúvida, essa carreta vai para o sertão. E ela começou com a oferta dos machixes, R$30. Dia 20 de agosto de 2021, a carreta saía toda paga do pátio daquela indústria lá, e anunciava pela Marginal Pinheiros ali, Tietê, São Paulo, a palavra de Deus, porque quando você olha para ela, tudo quanto é lado tem a palavra de Deus, e ela saía pelo Brasil, para proclamar ao Brasil que Jesus Cristo é a única esperança. Irmãos, eu fico emocionado com esses momentos, porque Deus usa pessoas, preste atenção nisso aqui, olha para mim aqui, preste atenção, esquece a panela lá com o machixe, preste atenção aqui, porque Deus usa circunstâncias para te dar discernimento espiritual, e às vezes Deus está mostrando coisas para a gente não está enxergando. Deus está mostrando, Ele usa pessoas, Ele usa uma música, usa um hino, usa um cântico, usa um culto, uma palavra, usa a sua própria palavra, usa circunstâncias. E naquela manhã Deus queria falar comigo, Deus queria me dar coragem, Deus queria me dar ânimo, Deus queria que eu tomasse uma decisão, Ele queria que a sua vontade prevalecesse, e Ele sentia que o meu coração estava titubeando naquela circunstância. E aí então Ele usa uma senhora de uma roça do interior, que eu não sei nem de onde é, nem onde fica, e usa uma oferta de R$30 de machixes para dizer: vamos avançar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. É desse jeito que Deus trabalha. Você percebe Deus trabalhando ao seu redor, em sua volta? Você vê a mão de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, no tempo que você está vivendo agora, aposentado e tal. Você está sentindo que Deus está fazendo coisa extraordinária? Pastor, eu já estou idoso, Deus não tem mais nada para mim não. Presta atenção, meu irmão, Deus tem planos para você, Ele está trabalhando nesses planos agora, e você faz parte dos planos do Senhor. Faltava a última parcela da carreta, 250 mil. Ah, Senhor Deus, da graça. Terça-feira, era para pagar sexta-feira essa última parcela da carreta. E eu tenho reunião com os gerentes lá toda terça-feira, 14, a tarde toda,
A gente sempre trabalha em conjunto para tomar várias decisões e questões. E ia começar a reunião e nosso gerente administrativo falou assim para nós: olha, só quero lembrar que sexta tem que pagar 250 mil. Eu falei: pô, meu irmão, já começou agora. No início da reunião você já traz essas notícias assim para botar pressão na gente? Pois é, sexta-feira. Irmãos, 20 minutos depois que a reunião continuou, eu recebo um WhatsApp. E um camarada me escreve assim: pastor Fernando, não sei se o senhor lembra de mim, mas o ano passado o senhor me encontrou aqui em Brasília e rapidamente o senhor me contou a história de um negócio de uma carreta. E depois eu não ouvi falar mais nada dessa carreta. O senhor desistiu do projeto? Como é que anda isso? Aí eu respondi para ele, falei: meu irmão, realmente eu não lembro de você. Agora a carreta, o projeto está todo vapor, está 1000 por hora, está quase pronta e tal. Ele falou: pois é, eu gostei tanto de ouvir daquela história da carreta, eu fiquei impressionado com aquilo tudo, pastor, e eu queria muito participar. E como é que eu faço para mandar uma oferta? Falei: meu irmão, dá aqui os números da conta. Eu mandei os números das contas da junta, né? As contas todas para ele. Aí ele falou: senhor, muito obrigado, amanhã eu vou fazer um depósito, uma oferta, 150 mil, tá bom? Eu falei assim: meu irmão, é o que Deus colocou no seu coração. Meus irmãos, aquela história da carreta começou com 30 reais de machixe, e Deus me pegou por aqui. Deus já pegou você por aqui? Eu não sei se já pegou. Deus me pega algumas vezes por aqui e me dá uma sacudida e fala assim: olha aqui, presta atenção. Presta atenção, como diz o mineiro, né? Presta atenção, preste atenção. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Confia em mim e cumpra a minha palavra, proclame o Evangelho. Eu estou no controle. Não tenha dúvida de Deus. Olha, irmãos, olha aqui para mim. Não tenha dúvida de Deus, confie no Senhor. Deus está no controle. Não é o valor daquela oferta que vai definir o poder dela, é como Deus trabalha no coração e na vida das pessoas para que a vontade dele aconteça. Olha lá, olha aquela coisa linda lá. Eu vibro quando vejo essa carreta passando, proclamando o Evangelho. Um moço foi atendido lá no interior da Bahia. Ele disse: pastor, tem um testemunho dele, que ele arrancou, estava com tanta dor de dente, que ele pegou um alicate e arrancou, que ele não tinha acesso a dentista. E ele entra no consultório da carreta, ele fica impressionado, falou: eu não sabia que era tudo isso aqui. E aquele sertanejo que nunca teve acesso a um dentista, a carreta chega para levar a graça e a misericórdia do Senhor, e vidas estão aceitando Jesus, vidas estão sendo abençoadas, e nós estamos sonhando com mais 4, amém? Uma para cada região do Brasil, e para anunciar esse país, que Jesus Cristo é a única esperança, amém e amém, queridos. Eu me empolgo e olha... Mas, pastor, eu acho que quando a gente vê assim um pastor na igreja, a gente muito ouve falar do pastor contando vários testemunhos de missões nacionais. Mas aqui no podcast a gente sempre gosta de saber sobre os missionários, sobre a vida deles, sobre a caminhada, como foi. Eu acho que quando eu era do Ceará, eu sou do Ceará, sou cearense, nascida e criada em Fortaleza, e missões nacionais lá, muito se conhece por conta dos vídeos da campanha de setembro, né? Então, época de campanha de setembro, missões nacionais, os meus olhos desde criança eu ficava: meu Deus, que coisa linda. E a gente via pastor Fernando Brandão e tantos outros missionários assim pelos vídeos e falava assim: um dia eu quero estar. E eu falava, era mensageira, e eu falava assim: nossa, um dia eu quero ser uma missionária que nem esse povo, ir nesses lugares que esse povo vai. E aí a gente pergunta: poxa, mas como começou essa caminhada? Como foi começar a caminhada do pastor Fernando Brandão antes de ser pastor, antes de junta? Como foi que o Senhor chamou o seu coração para missões? Essa história é longa. Como você, eu sou nordestino. Eu nasci no sertão da Bahia. Papai tinha uma fazendinha lá, uma terrinha, lá para as bandas de Mundo Novo, indo ali para a região de Irecê, na estrada chamada Estrada do Feijão. Eu nasci na roça, Vitória, e papai plantava feijão, plantava milho ali, tinha um gadinho, e a minha mãe queria que ele vendesse tudo para a gente ir para a cidade. De tanto ela falar, ele finalmente vendeu, a gente foi para a cidade, aí a gente se mudou para a cidade de Jaguaquara, também interior da Bahia, onde tem esse colégio batista, o colégio Teiro Legídio, onde eu estudei. Aliás, é o primeiro colégio batista, colégio mais antigo, batista mais antigo do Brasil, estudei lá.
Mas nós não éramos cristãos, assim, nós não conhecíamos a Bíblia, a gente foi à igreja, no caso a igreja católica, só mesmo para batizar quando era criança, porque dizia para não morrer pagão. Então a gente foi lá, batizou, mas a gente não tinha nenhuma formação, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o plano de salvação, e nós fomos morar nessa cidade. E lá nessa cidade meu pai perdeu tudo, meu pai não fez bons negócios, meu pai era homem da roça e tal. E aí ele teve que trabalhar de empregado, ganhava muito pouquinho, e 6 filhos, ele começou a beber, e minha mãe sofria muito com toda essa situação. E o evangelho começou a entrar aos pouquinhos lá em casa, né? Uma senhora compartilhou com a mamãe o evangelho, e a mamãe já estava ali ouvindo, deu uma Bíblia para a mamãe, mas meu pai não gostava nada disso. Mas Deus fez uma grande obra na vida da minha família. Em outra oportunidade eu posso contar toda essa experiência de conversão. E quando eu tinha 14 anos, eu fui à Igreja Batista, lá na cidade de Jaguaquara, num congresso chamado Acampamento Batista Baiano, e ali pregava o querido e saudoso pastor Edson Queiroz, da primeira Igreja Batista de Santo André, naquela época. E naquela noite, terça-feira, 4 de janeiro de 1984, naquela noite ele pregou, e eu nunca tinha ouvido algo semelhante, nunca tinha ouvido. E ele falou que a gente precisava parar o carro da vida, descer do banco do motorista, sentar no banco do carona e convidar Jesus para assumir a direção da nossa vida. E eu falei naquela noite, eu quero isso. E naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus. E aí meu irmão também foi à frente, meu irmão mais velho. E cheguei em casa, me ajoelhei no quarto e eu fiz uma oração mais ou menos assim: Deus, eu não tenho ideia, não sei qual é o caminho, por onde começar, mas se o Senhor me mostrar, eu vou te seguir. Eu ganhei uma Bíblia naquela semana, naquele congresso, comecei a ler aquela Bíblia. Meu pai não gostava de crente. E no mês de maio eu fui batizado, me tornei membro da Igreja Batista. E foi uma jornada assim de crescimento. Eu agradeço muito a Deus, a Igreja Batista lá em Jaguaquara, aquelas pessoas, os amigos, né, as classes, a escola bíblica dominical. Depois, com 18 anos, eu fui para Belo Horizonte para estudar, e era a oportunidade que tinha. Minha família não tinha recursos para me mandar para um outro local para estudar. Eu tive uma oportunidade por meio de uma família em Belo Horizonte, a Ailton e a Amélia, pessoas muito queridas, né, que nos receberam na casa deles, e eu fui para lá para estudar, e sentindo no coração o chamado de Deus para a obra. Era um mês de setembro, de campanha de missões nacionais, lá na igreja de Jaguaquara, quando um missionário pregava, né, era um missionário americano, o pastor Jerry Smith, ele pregava sobre missões, e naquela noite eu fui à frente, como assim, convicto do chamado de Deus para a minha vida. Olha, o meu celular está tocando aqui, eu tenho que... Aqui a turma me chama o tempo todo. E naquela noite eu consagrei a minha vida à obra do Senhor. Aí depois fui para Belo Horizonte para estudar, e o seminário, eu fui para o seminário com essa convicção de chamado. Durante o período do seminário, eu passei num concurso da Caixa Econômica Federal, fui trabalhar na Caixa, eu sempre fui biocupacional. Terminou o seminário, fui ordenado pastor, consagrado pastor, e continuei também trabalhando na Caixa. Fiquei alguns anos como pastor da Igreja Batista Jardim América. Depois eu fui para Brasília, pela Caixa Federal, pastorear a 2ª Igreja Batista do Plano Piloto lá. E aí eu já tinha aí uns quase 20 anos de Caixa Federal, ocupei várias funções, minha vida estabelecida, casado, 3 filhos, em Brasília, com uma igreja, a 2ª Igreja Batista, uma igreja muito querida, muito linda. Minha vida estabilizada, e assim, para aquele menino que nasceu no sertão da Bahia, morando em Brasília, assim, tendo um bom emprego, uma boa igreja, vivendo uma vida estabilizada. E aí, naquele momento, o Senhor me chama para missões. Deixar tudo, começar tudo de novo, para ser missionário aqui de missões nacionais, ser diretor de missões nacionais. Não foi fácil a decisão. A gente teve que renunciar a algumas coisas e entender o propósito de Deus para a nossa vida. E isso foi muito importante para a minha família, a minha esposa Márcia, as crianças, a Fernanda, a Ana Flávia, o Guilherme. Todos nós entendemos o que Deus queria para a nossa família. Não era só para o Fernando Brandão,
mas a esposa sabia que Deus tinha aquilo para ela e os filhos também. Então, não fui eu que fui chamado para Missões Nacionais, foi a minha família que foi chamada para vir para cá, para o Rio, e todos nós viemos com muita alegria. Tudo que a gente precisou renunciar para estar aqui, assim, valeu a pena. A gente foi Deus. Era uma decisão muito grande, muito séria com a família, e nós nunca fomos tão felizes por ter obedecido à voz de Deus, ter vivido no centro daquilo que Deus queria para nós. Eu ouvi de alguns amigos dizendo: você está louco? Você vai pedir demissão de uma empresa federal que você entrou por concurso, você vai trabalhar aí até o fim da sua vida, aposentar, continuar tendo a sua remuneração e tal, aposentadoria, e você vai ser empregado agora dos batistas, de convenção, de junta, e isso assim é meio complicado. Mas eu não estava preocupado com isso. Eu e a minha família, a gente tinha consciência do chamado de Deus para nós. Um dia eu reuni com a minha família na sala e a gente já estava assim, Deus fechando o cerco conosco. Eu coloquei algumas provas para Deus que eu achava que Ele não tinha poder e nem tempo para responder naquele prazo que eu colocava. E Deus foi mostrando, respondendo tudo, até o dia que eu reuni minha família e eu falei: olha, gente, se nós aceitarmos esse convite, a nossa vida vai virar de cabeça para baixo. Tem uma série de coisas, de implicações. Por exemplo, talvez no futuro, vocês, filhos, terão que sustentar o pai e a mãezinha de vocês quando tiverem idosos, que a gente não vai ter tudo isso que a gente tem aqui. Aí a minha filha, Ana Flávia, ela falou uma coisa interessante, ela tinha 12 anos na época, a gente reunido na sala, ela falou assim: pai, se Jesus não tem poder para sustentar 2 velhinhos, a gente devia desistir dele agora. Em vez de falar o Senhor nosso pastor e nada nos faltará, a gente deveria falar: Caixa Federal nosso pastor e nada nos faltará. Poxa! Uau! 12 anos de idade. E aí nós nos ajoelhamos e ali, como a sensação era como Abraão subiu o Monte Moriá para consagrar ali o seu Isaque, o seu filho. Nós estávamos naquele momento ali consagrando tudo ao Senhor e dizendo: Senhor, a gente vai para onde o Senhor quiser. A gente vai viver como o Senhor quiser. Eu não sabia quanto eu vinha ganhar, eu não sabia salário. Nós tomamos uma decisão e comunicamos sem saber nada de o que queríamos ganhar, de salário. Nós não importávamos com isso. A decisão que a gente tomou foi: o Senhor Deus está nos chamando, o Espírito de Deus está nos chamando, então nós vamos obedecer. E a nossa família obedeceu. Nós somos felizes porque obedecemos e vivemos o chamado de Deus. Eu só tenho coisas boas para falar da junta ao longo desses anos. Experiência, tivemos lutas, mas a minha família sempre foi feliz, sempre fomos abençoados, e tudo que nós passamos aqui, nós viveríamos tudo de novo. Foi bênção. Eu só tenho coisas boas para falar da junta esse tempo que servimos aqui. Conhecer pessoas extraordinárias, pessoas preciosas, gente comprometida, gente de Deus, gente assim que eu nunca tinha conhecido na minha vida, gente extraordinária mesmo, gente de Deus. E assim, a coisa mais linda que eu vejo em tudo isso, Vitória, a coisa que eu digo que é meu combustível, é tanta gente, tanta alegria que eu tive vendo pessoas com suas vidas transformadas. Essas histórias, para mim, são o meu combustível. A minha alegria, a minha paixão, a minha motivação. Ouvir tanta história de gente transformada, de gente que teve a sua história transformada pelo Evangelho, pessoas abençoadas. Isso é a minha grande alegria. Eu não teria essa alegria lá na Caixa Federal, em nenhuma empresa eu teria essas alegrias, tudo isso que eu vivi em Missões Nacionais. Para mim, é uma honra servir em Missões Nacionais, é um privilégio, é um grande privilégio servir, primeiro, ao lado de gente vocacionada como você, gente apaixonada por Deus, pela obra, gente que se dedica, gente que se entrega. É uma honra trabalhar ao lado dessa turma. Trabalhar em algo que é um projeto de Deus. Missões Nacionais é algo do Espírito. É muita honra para nós trabalhar em Missões Nacionais. Eu não me sinto digno de trabalhar aqui na Junta de Missões Nacionais, porque isso aqui é muito nobre, assim, é uma coisa que é de Deus, a Junta. Não é minha. A Junta não é uma empresa qualquer. A Junta não é uma organização qualquer. A Junta é uma obra do Espírito Santo, e Ele traz pessoas para trabalhar nessa Junta. E a gente servir ao lado
de pessoas que tiveram experiências com Deus. Vitória, a gente poder chegar e ver pessoas sendo abençoadas, crianças, ali na Amazônia, tanta gente com vidas transformadas. Eu fui pregar na primeira igreja batista em Bauru. Acho que foi ano retrasado, se não me falha a memória. E aí, depois do culto, foi na quinta-feira, eu preguei lá quinta, sexta, sábado, domingo, aniversário da igreja. E depois do culto teve uma recepçãozinha lá no salão de recepção da igreja, um lanche, uns salgadinhos e tal. E a gente ali, aí se aproximou um homem com a esposa e a filha, e ele se aproximou, perguntou se ele podia tirar uma foto comigo. Eu falei, mas como é seu nome? De onde você é? Ele falou, pastor, eu sou membro aqui da igreja, eu queria muito que o senhor conhecesse minha esposa e minha filha. Eu queria tirar uma foto com o senhor e tal. Eu falei, vamos tirar a foto. Ele falou, pastor, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu falei, mas por quê? E assim, eu sou muito grato a Deus pela Junta de Missões Nacionais e pela Cristolândia. Em 2012, na Megatrans, que foi uma trabalheira, foi uma loucura aquilo, ele disse para mim, eu vivia nas ruas de Ribeirão Preto. Eu vivia nas ruas de Ribeirão Preto, eu usava drogas, vivia na rua. Uma equipe de amarelinhos da Operação Jesus Transforma, com aquela mensagem poderosa na camiseta, Jesus transforma. Uma equipe me achou na rua e orou comigo e me evangelizou ali, mas eu nem lembro o que eles falaram, mas uma coisa eles fizeram, eles me convidaram para sair da rua e falaram, você quer ir para um lugar? E aí queriam me levar para Cristolândia. Aí eu fui levado, pastor, para Cristolândia. E isso tem 10 anos, foi 2022 isso, tem 10 anos, foi 2012, 2022. No início do ano passado isso. E ele disse, olha, a minha vida foi transformada, eu sou outra pessoa, sou membro aqui da primeira de Bauru, trabalho, inclusive ajudo na congregação, eu tenho meu emprego, é minha esposa, minha filha aqui, e eu queria agradecer muito. A Junta de Missões Nacionais, a Cristolândia, aí me deu um abraço. Eu fiquei até emocionado na época, eu tirei uma foto com ele, eu gravei um videozinho com ele. Aí eu assim, Vitória, isso é a minha alegria. A maior alegria que eu tenho na vida é ouvir testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. A coisa que me deixa mais feliz em Missões Nacionais é quando eu ouço essas histórias. E aquele homem me abraçou, olhei assim para ele, aí o pastor me falou assim, olha, ele é uma bênção aqui na igreja. Há 10 anos, ele estava vivendo nas ruas de Ribeirão Preto. Talvez já tivesse morrido, por causa das drogas, tudo isso, né? Mas ali estava ele com a esposa, a filha, querendo tirar uma foto comigo. Eu disse, eu é que quero tirar uma foto com você. Isso é a minha paixão. Hoje, isso é o que me deixa feliz. Eu não sei se você sabe, mas eu uso 2 alianças. Algumas pessoas sabem, essas 2 alianças são as 2 minhas razões de viver. Essa aliança aqui é com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, né? E essa outra aqui eu ganhei os alunos, ex-alunos, né, lá da Cristolândia de São Paulo, os alunos lá, uma vez eu fui pregar lá no aniversário da Cristolândia, e eles compraram esse anel aqui, escreveram dentro desse anel, uma vida vale mais que o mundo inteiro. E aí eles me deram e disseram, pastor, isso aqui é para o senhor nunca esquecer que o senhor tem uma aliança com as ruas do Brasil. Aí minha esposa autorizou, que eu não posso botar outra aliança aqui, e aqui eu tenho essas 2 alianças, são as 2 minhas razões de viver. A minha família e a obra missionária. Eu olho para elas todo dia e vejo por quem eu devo orar, onde eu vou investir minha vida. Eu invisto na minha família e invisto em missões. Amém. Eu não tenho um projeto pessoal de vida, não tenho nenhum sonho pessoal. Meu único sonho é servir a minha família e servir ao Senhor Jesus, para que o evangelho dele chegue para muita gente e muitas vidas sejam transformadas. Amém. Essa é um pouquinho da minha história. Meus irmãos, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Que Deus possa ter abençoado a sua vida e da sua família. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para um amigo que está desviado do caminho do Senhor.